Você é o tipo de pessoa que acredita em tudo que os governos dizem? O que tudo que eles falam, que tudo que eles mostram na mídia ou pra você? Se você é esse tipo de pessoa, talvez você tenha que ficar um pouco atento. O exemplo que eu vou trazer no vídeo de hoje, além de ser um exemplo prático para a gente fazer investimentos a longo prazo e se proteger das movimentações de mercado, é algo que a gente precisa refletir um pouco sobre as coisas que acontecem, sobre as coisas que a gente acredita. Tem um forte lá nos Estados Unidos que se chama Fort Knox, fica lá no Kentucky. Esse forte abriga, supostamente, mais de 4.000 toneladas de ouro nos Estados Unidos, sendo uma das principais reservas de ouro norte-americanas. E se eu te disser que ninguém vê esse ouro há mais de 40 anos? Bom, bem-vindos à história do ativo mais seguro do mundo e que talvez não esteja lá. Após 1945, os Estados Unidos eram os reis do mundo e os reis do ouro também. Nessa época, o mundo inteiro trazia suas reservas de ouro para os Estados Unidos para ficarem armazenados lá em solo americano. A sensação que dava na época é como se o ouro tivesse um único cofre. Hoje, os Estados Unidos também é um dos principais polos de armazenamento de ouro no mundo inteiro. Só que algumas coisas aconteceram que abre uma suspeita pra gente quando a gente trata sobre ouro norte-americano. Uma das coisas esquisitas que aconteceram foi quando os chineses receberam dos Estados Unidos algumas barras de ouro, como troca comercial, coisa, até aí tudo normal. Quando os chineses abriram a caixa e foram perfurar o ouro que eles tinham recebido de Nova York, eles notaram que aquele ouro, na verdade, era só banhado a ouro, e o interior dele era tungstênio. O que na época ficou muito esquisito, só que obviamente não foi muito abordado pela mídia, não foi muito divulgada essa situação, porque bate diretamente com o sistema. Então, se a gente pega essa situação que aconteceu em 2009, que aconteceu com os chineses, o que impede de estar acontecendo hoje lá no Fort Knox? Por que ele é tão impenetrável? Porque a mídia não consegue entrar lá, por exemplo. A última vez que entraram foi em 1970, 74 para ser mais exato. Só que há muito, mas muito tempo, ninguém consegue entrar lá para comprovar se realmente existe ouro. E é muito engraçado porque quando a gente fala sobre crise comercial, a principal coisa que os analistas, a galera da grande mídia, os grandes bancos falam é: compre ouro. Ouro é o ativo mais seguro do mundo. E realmente é. Só que, olhando por uma certa ótica da coisa, a gente vê que até o ouro pode ser arriscado. E para te mostrar isso, como que o ouro pode ser uma confusão também, assim como diversos outros ativos, eu trouxe aqui alguns dados. O ouro oficialmente cotado nos Estados Unidos, o valor dele saiu em 42 dólares e 22 cents por onça de ouro. Esse daí é o valor oficial. Mas o valor de mercado, se a gente pegar hoje, o valor de mercado está ultrapassando os 2.300 dólares por onça de ouro. Ou seja, o verdadeiro valor das reservas é ocultado. Quando a gente pega a contabilidade oficial dos Estados Unidos, que no caso ali é 42 dólares e 22 cents, o total ficaria em 11 bilhões de dólares aproximadamente as reservas de ouro. Mas no mercado fica aproximadamente em 700 bilhões. Então a gente tem uma margem muito absurda de erro que pode estar acontecendo nesse momento. O que eu quero deixar claro, pessoal, como todos os vídeos eu trago algum ponto de reflexão, é que o que movimenta o dólar é a confiança. A confiança de que os Estados Unidos têm ouro para manter a economia, que os Estados Unidos não estão imprimindo mais dólares para conseguirem controlar a inflação e não deixar a inflação disparar e, ao longo prazo, conseguirem abaixar os juros também. Só que não passa disso. É tudo confiança. A gente confia que dentro daquele forte que tem lá no Kentucky tenha o ativo mais seguro do mundo e o principal responsável pela reserva de valor mundial. E se ele não estiver lá? Se ele não estiver lá hoje, o dólar ainda está forte, as ações da Bolsa Americana ainda estão, tudo bem que deram uma queda, mas ainda estão fortes, estão lá, porque ninguém descobriu se aquele ouro está lá ou não. A gente confia que aquele ouro está.
Isso daí gera oferta e demanda de mercado. Pessoal, o mercado financeiro é só isso, é confiança, é emocional, não tem nada de racional no mercado financeiro. O ouro não precisa estar lá para o preço do ouro estar se mantendo. Se o ouro do nada dá um escândalo, alguém entra lá e descobre que não tem ouro nenhum, aí o mercado financeiro obviamente ia virar uma confusão, ia vir muito medo para o mercado e tudo ia começar a despencar. Por conta do ouro que sumiu? Não, por conta do medo. Se o ouro estiver lá ou se ele não estiver lá, a gente não sabendo, vai dar na mesma. Por isso que o mercado financeiro ele é tão complexo, porque você não está lidando apenas com números, preços, compra e venda. Você está lidando com emocional de bilhões de pessoas diferentes. Algumas com muita grana, algumas com muitas pessoas, uma grande quantidade de pessoas, e essas pessoas com pouca grana, que somando todas dá muita grana no final. Uma das coisas que você provavelmente não sabia, mas que é um dos podres do mercado financeiro, é que Estados Unidos e Londres, eles pegam reservas imensas de ouro e transportam de um para o outro. Então eles levam de Nova York para Londres e levam de Londres para Nova York. Isso daí para quê? Para gerar arbitragem. Em um país o preço vai estar mais barato, em outro país o preço vai estar mais caro. Então eles levam para o país que está mais caro e vendem lá. Depois, eles levam de novo para o país que está mais barato, eles compram mais barato. E aí vice-versa, leva para o outro que está mais caro, vende mais caro. Assim eles vão conseguindo vender mais caro e comprar mais barato meio que eternamente. Só que isso prova pra gente que o mercado financeiro ele não é 100% estatístico. Ele é apenas uma margem, um ponto de vista. Ele é apenas a percepção e a confiança. Por isso que quando você para estudar e quer começar a investir, as pessoas pensam, poxa, eu vou deixar aqui na renda fixa o dinheiro mesmo, porque o dinheiro vai estar seguro. Mas cara, nem se você comprar ouro você está seguro. Porque se você investe em ouro, e aí abrem uma investigação lá nos Estados Unidos e descobrem que lá em Fort Knox todos os ouros são à base de tungstênio, não é ouro de verdade. O preço do ouro ia virar uma loucura do dia para noite. E nessa daí você ia querer cair fora. A conclusão desse vídeo aqui é o seguinte: você precisa estar com os olhos bem atentos para tudo que você for colocar dinheiro. Desde você comprar um imóvel para vender, até você comprar ouro, investir em ações, investir em renda fixa, tudo. Você precisa alinhar 3 coisas: geopolítica, valuation, que nada mais é do que preço, e dividendo, e endividamento das empresas, ou ações ou criptomoedas, e, por fim, análise técnica. Juntou esses 3, geopolítica, valuation e análise técnica, aí sim você consegue tomar alguma conclusão de compra ou de venda. Nunca vai, cara, nunca vai pelo emocional, só porque você escutou fulaninho que agora em momentos assim é bom comprar ouro. Se você comprar errado, se você comprar no time errado ou comprar algo que não é bom o suficiente, você vai rodar. Se você deixa só na renda fixa, por exemplo, em alguns momentos, algumas janelas de mercado, você deixa de ganhar dinheiro e fica tomando muito pela inflação também. Eu vou trazer uma dica do que eu tô fazendo, que eu quero fazer na próxima crise. Ainda não consegui fazer nessa, fiz parte nessa. Qual crise que a gente tá vivendo? A partir do momento que o presidente norte-americano atual assumiu, ele colocou aquela tarifa no mundo inteiro e basicamente começou uma campanha comercial com o mundo inteiro. Então, ainda hoje a gente sente os reflexos disso e as bolsas financeiras globais estão ainda meio alteradas, ainda estão meio confusas. Nessa crise, o que eu fiz? Eu aumentei minha exposição no setor de defesa, por causa de algumas batalhas que estão acontecendo, tanto lá com os ucranianos e os russos, também lá no Oriente Médio está acontecendo algumas coisas. Eu aumentei essa exposição no setor de defesa e comprei algumas altcoins, porque Bitcoin já tinha uma reserva grande para minha carteira de Bitcoin, então comprei algumas altcoins. Na próxima crise, o que eu tirei de lição dessa? Se for uma crise comercial, eu vou comprar empresas que sejam mineradoras de ouro, por exemplo, a Welton e a Agnica Eagle também. São 2 empresas que eu estava dando uma olhada, são bem atrativas e eu vou comprar se a próxima crise for uma crise comercial. Essas empresas, elas conseguem elevar o preço das ações em crises comerciais, que nem essa última que a gente teve, os papéis subiram bastante. Eu não vou comprar agora porque, ao meu ver, tá caro. Mas na próxima crise comercial, certamente eu vou estar comprando. Quando eu ver que tem alguma coisa no radar, eu vou estar comprando para me proteger.
Outra coisa que eu vou repetir a dose que eu fiz nessa e foi bom pra caramba, foi ter comprado Bitcoin. Eu tinha uma reserva grande de Bitcoin desde o ano passado e com essa confusão que aconteceu esse ano, o Bitcoin bateu a máxima histórica. Qual que é a conclusão que eu chego? O mundo inteiro está passando por inflação alta e juros altos, decorrente de uma crise comercial que começou há uns 2 meses atrás. A maioria das empresas tomaram um tombo e estão se recuperando, enquanto tiveram empresas e ativos financeiros que não tomaram tombo nenhum e estão hipervalorizados. Um exemplo, o Bitcoin. Bitcoin está na máxima histórica dele, ou quase chegando na máxima histórica. E essas duas empresas que eu trouxe de mineração, que eu estou de olho para comprar na próxima crise, são empresas que bateram a máxima histórica delas. E é isso que eu quero que vocês reflitam, pessoal. Nunca tome uma decisão financeira porque fulaninho falou, porque, sei lá, você tá indo pela emoção, porque tá todo mundo dizendo, porque você viu no jornal. Nunca faça isso. Tome uma decisão financeira a partir de lições que você teve no mercado financeiro. Essa lição eu tive nessa crise e com certeza vão ter outras crises, porque o mundo ele é cíclico, ele entra em crise e sai de crise, desde que o mundo é assim. Então temos que nos acostumar com isso. A principal missão é ganhar dinheiro nos dois cenários, quando o cenário está fácil e quando o cenário não está tão fácil. Conseguindo os dois, você vai ser um investidor acima da média, vai conseguir viver de renda, e essa daqui é a principal conclusão do vídeo de hoje. Então, se você achou que esse vídeo foi válido para você, deixa o like aqui, comenta qualquer coisa para ajudar no engajamento e aula de investimento gratuita no primeiro comentário fixado. Meu nome é Victor Ferreira e até a próxima.